E antes de entrarmos até mesmo nas informações que eu vou mencionar, gostaria de compartilhar com vocês e com todos aqueles que já estão ouvindo esta palavra. E agora iremos para o YouTube. Desde já a nossa audiência do YouTube está sendo saudada. Vamos enviar uma saudação à audiência do YouTube nesta manhã. Pai. Neste canal TV Graça Brasil, com mais de 1.500 inscritos já. Pai por isso. Muitas pessoas acessando louvores, acessando os temas, acessando as joias de graça, esses impactos de graça maravilhosos. Muitas pessoas sendo provocadas por essa palavra. Muitos comentários, pessoas comentando. Uns dizem assim: papai, eu recebo, que evangelho maravilhoso. E outros dão uma cutucadinha. E a gente vai lá e responde com todo amor e carinho, porque ainda estão sendo iluminados. Você pode escrever à vontade no YouTube. Ninguém vai reclamar, desde que você não ofenda ninguém. Tá certo? Ofender não, aí não dá. Mas falar o que você quer, pode ser contra, pode ir contra, não tem problema nenhum. E o outro canal, Crescendo em Graça Brasil, onde estão os estudos com apostilas. E olha, aquilo está causando olha, como é que a gente chamaria isso? Um vordúcio. É uma expressão antiga, né? Um barulho. Está causando um auê danado. E eu recebo essa palavra, recebo que cause mesmo um impacto na tua mente, para que você receba esta palavra. Crescendo em Graça Brasil. Mas eu quero te convidar para estar presente junto com esses deuses que estão aqui hoje, no próximo domingo. Próximo domingo é dia 1º de setembro, não é isso? 1º de setembro. Aqui no Belenzinho, é pertinho do Brás, aqui bem pertinho da Celso Garcia, é fácil de chegar. Convido você a estar presente. Não fica aí só na tecnologia. Deixa eu ouvir mais um tema, deixa eu ver mais um tema. Não pode ser tão fácil assim. Você tem que deixar um pouquinho mais difícil. Pega o ônibus, vem até aqui e venha ouvir esta palavra do Evangelho da Graça, que tão bem faz para todos nós. Venha estar conosco. Te espero aqui no próximo domingo, dia 1º de setembro, às 10 horas da manhã. Aí na descrição do canal está o nosso endereço. Mas eu falo aqui agora, Rua Cesário Alvim, 275, no Belenzinho. Para todo o Brasil, as nações que estão nos ouvindo aí em todo o tempo. Tá bom? Muito em breve, Portugal estará conosco também, ligado no YouTube, aí eu tenho certeza disso. Pai. Radiograça.net, você pode baixar o aplicativo também no Play Store. Rádio Graça, para você ouvir 24 horas à sua disposição aí, a Rádio Graça. E eu quero lançar um convite, não apenas no YouTube, mas aqui para os abençoados presentes. Estão me cobrando no bom sentido, um evento aqui no Brasil para todos esses abençoados que estão recebendo a palavra ao redor do Brasil. Em Belém do Pará, em Uberlândia, em BH, no Rio de Janeiro, várias cidades do Rio de Janeiro já estão recebendo essa palavra. Em Minas, algumas cidades já estão recebendo essa palavra. Em Curitiba já tem 2 ou 3 abençoados lá. Em Londrina, no Paraná. Então, por que não vamos nos juntar aqui em São Paulo, quem sabe no mês de novembro, para realizarmos um grande evento nacional? Quem recebe isso? Olha aí a festa, papai. Desde já, se prepare, porque estamos programando isso. Estamos programando, e a cobertura angelical, que já nos ouviu, vai promover este evento extraordinário aqui em São Paulo, no mês de novembro. Papai? Então assim é. Que maravilha. Vamos relaxar um pouco agora. Assim é. Vamos à apresentação das palavras inefáveis que estavam ali escritas. A letra. Muita gente lia aquela letra. Eu li em faculdade teológica. Muitos leram aquela letra. Mas entender é outra história. Entender através daquele que viria aclarar é diferente, é bem diferente. Por isso que hoje nós somos o quê? Ministros competentes. Diga, eu sou ministro competente. Assim é, eu recebo essa palavra. Vamos aqui a Efésios, capítulo 5, versos 25, 26 e 27. Olha, maridos. Cadê os maridos? Maridos,
amai a vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e se entregou a si mesmo por ela. Para quê? Para santificá-la, havendo-a purificado no lavamento da água pela palavra. Aqui se lava o cérebro, abençoados. Aqui se lava a mente da sujeira religiosa para a verdade do Evangelho da Graça. Abba, Pai. Para santificá-la, havendo-a purificado no lavamento da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo. A quem que Cristo ia apresentar a igreja? Eu falei, eu vou santificar esta igreja para mim, não é para ninguém, é para mim mesmo. Uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha nem ruga, coisa boa, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. O que é uma igreja gloriosa? Uma igreja gloriosa é uma igreja com limpa consciência, uma igreja que vive no repouso mental, tranquilo. Uma igreja gloriosa é a que entende a sua posição em Cristo. Qual é a sua posição em Cristo, igreja gloriosa, que está aqui na minha frente? Todos nós somos a igreja gloriosa, que nos reunimos num espaço. E os deuses estão reunidos com limpa consciência. O que é limpa? O que é a igreja gloriosa? É uma igreja que entende sua posição. Qual é a sua posição? Não é a posição de estar sentado no banco, não. É a posição perfeito, completo, abençoado, santo, justificado, reconciliado, próspero, rico. Esta é a tua posição em Cristo. Quer dizer que entende que tem uma limpa consciência. Então você entende que tem uma limpa consciência. Por conta disso também. A glória dos eleitos é a sua limpa consciência para com Deus. Se te falam, você está em pecado, que é blasfêmia. Não tenho pecado. Aliás, nunca tive. Pecado existiu há 2019 anos para trás. De lá para cá, não tem pecado, porque Cristo na cruz, ele não tirou foto. Aliás, não havia isso lá naquele tempo. Jesus na cruz cumpriu a lei, destruiu o diabo para sempre. E nos deu limpa consciência de pecado, porque ele aniquilou o pecado da face da terra em um dia. Por séculos a igreja não teve essa glória e esteve vivendo em culpabilidade. Aliás, esse sistema religioso, que aqui bem perto está recheado desse sistema, infestado disso, essas pessoas que vivem aqui perto, elas vivem com culpa. Culpa porque não orou de joelhos de noite e acordou de manhã, pensando que porque não orou de joelhos, a casa caiu no dia seguinte. E agora o Senhor? Meu Deus, não orei de joelho. Você não precisa orar num momento específico, você ora sem cessar. 24 horas com a sua mente ativada. Nós que somos da graça oramos assim. Você não precisa ter culpabilidade por conta disso. Eu entrei em culpabilidade porque eu falei um palavrão danado e agora eu preciso... Abençoado, nada do que você... eu estou em culpabilidade porque há 10 anos atrás eu tive um processo. Eu acabei matando uma pessoa sem querer com o carro, peguei o carro, joguei em cima dela, ela morreu. Isso gerou um processo e eu estou preocupado que eu vou para o inferno por causa disso. Não. Aliás, você não está em pecado porque o pecado não existe há 2019 anos e você não vai para o inferno simplesmente por uma razão muito simples. O inferno não existe. Não existe inferno como a teologia ensina. Você não precisa dessa culpabilidade na sua mente. Não há inferno. Quem vive no inferno hoje é quem não está em graça. Esses podem estar vivendo no inferno. Agora, quem está em graça hoje não vive no inferno. Vive na paz, no repouso dos escolhidos, aguardando a transformação dos nossos corpos. Somente Deus, em sua última manifestação na terra, nos devolveu essa glória. Que glória? A glória de ter uma limpa consciência. Diga, eu recebo essa palavra. Eu vivo em limpa consciência. E porque eu vivo em limpa consciência, eu vou me levantar agora e vou receber aquele que me revelou que eu posso ter uma limpa consciência. O doutor, apóstolo, edificador, José Luiz de Jesus Miranda. Vamos recebê-lo com gozo? A glória dos escolhidos. Vamos receber. Papai. TV Gracia apresenta a multiforme sabedoria de Deus, a mente de Cristo
as riquezas do pleno entendimento nos lábios de Jesus Cristo homem. Abba, Pai. Bem, vamos começar. O calqueu de hoje é a glória dos eleitos de Deus. A glória dos eleitos de Deus. Vamos buscar em segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Capítulo 1, no verso 12, vamos ler. Diz assim: porque nossa glória é esta, o testemunho de nossa... O que diz Paulo? Nossa glória é esta. O testemunho de quê? E de que consciência estará falando aí? Vamos a Hebreus capítulo 2:10 para ver de que consciência. Porque Paulo diz que a glória dele era o testemunho de nossa consciência. Ele diz que isso era glorioso. Vamos a Hebreus capítulo 10 para ver de que glória está falando. Capítulo 10. Capítulo 10 do livro aos Hebreus. Diz o verso 1: porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer perfeitos aos que se aproximam. De outra maneira, cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, uma vez limpos, não teriam jamais consciência de pecado. Veja o que diz o apóstolo. O apóstolo diz: nossa glória é o testemunho de nossa consciência. E então, nossa consciência, a mim me diz, minha consciência neste momento, que a lei e os sacrifícios não podiam dar-me essa consciência limpa de pecado. Os sacrifícios, os jejuns, as assembleias, as cerimônias não podiam levar uma pessoa a sentir-se limpa de pecado. Não podiam aperfeiçoar, porque se a lei aperfeiçoasse, então cessavam os sacrifícios, ou seja, então não faziam mais. Moisés não podia fazer mais sacrifícios ao aperfeiçoar a pessoa, mas a lei, o velho pacto, não pôde aperfeiçoar nem mesmo a um. Vamos ler novamente para que você se familiarize com os versos e o dividas em tua mente. Diz: porque a lei, tendo a sombra dos bens vindouros, em outras palavras, viriam os bens. E os bens que viriam era que tu irias dizer, deixar de ser um pecador, porque irias ter uma consciência limpa e tu já saberias que tu não és um pecador. Bens vindouros. Veja, a lei era uma sombra, diga sombra, não a realidade das coisas. A sombra sempre mente. Uma sombra nunca te diz a realidade das coisas. Agora mesmo, ou seja, aqui se me dá uma sombra e a luz vem de lá, posso aparecer que meço 10 pés de altura, ou menos, porque a sombra nunca diz a verdade. Diz, não a imagem real das coisas. Por isso é que quando tu te batizas em água, tu estás em uma sombra. Ou seja, o batismo em água é uma sombra. O batismo em água não é a imagem das coisas. A verdadeira imagem é que quando ele morreu, tu ficastes morto ao pecado. A chamada Santa Ceia que tomam os crentes por todas as partes, isso não é a mesma imagem. Se tu já tragastes o cordeiro, já a Páscoa foi sacrificada, tomar um pouquinho de suquinho de uva com pão, estás vivendo sombra. Tu sabes que as pessoas não se dão conta disso? E tu sentadinho aí, tu dizes, caramba, tão clarinho que isso tá. Por tantos anos que eu não me dava conta. Diz, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que se oferecem continuamente a cada ano, fazer o quê? Pastor, e que é fazer perfeito? Bom, perfeito significa
fazer-te igual a Deus, fazer-te igual a Jesus Cristo. Se ele é santo, tu és santo. Se ele é limpo, tu és limpo. Se ele está justificado, tu estás justificado. Se ele está sentado em lugares celestiais, tu estás juntamente com ele, sentado em lugares celestiais. Agora, a lei podia fazer isso? Moisés nunca foi aperfeiçoado. Nenhum do Velho Testamento foi aperfeiçoado. Maria não era aperfeiçoada, José não era aperfeiçoado, nenhum dos profetas. O único que foi aperfeiçoado, mas teve que pagar um preço tremendo, foi Cristo Jesus, quando se vestiu de carne e cumpriu a lei e pagou com morte. E ele foi o primeiro, o primogênito que saiu perfeito. E como consequência, se o primeiro saiu perfeito, que é ele, então todos os que crerem nele ficam na mesma imagem dele. Porque tu já não és sombra, tu és a imagem real. Alô? Entenderam isso? Então, diz o verso 2. De outra maneira cessariam de oferecer-se, pois os que tributam este culto, uma vez limpos, não teriam jamais consciência, o quê? Consciência de pecado. Diga, a glória minha é a minha consciência. A consciência da mente de Cristo em mim. Diga, a consciência da mente de Cristo em mim, que me diz que eu já estou limpo, que eu estou perfeito, que eu estou santificado, que eu estou justificado, que eu passei da morte à vida, que estou livre do diabo. Bom, e se queres ler nesse mesmo capítulo, há um verso que talvez você nunca tenha lido, que é o verso 14. Veja o que diz. Porque com uma só oferta fez perfeitos por quanto tempo? Para sempre aos santificados. Tu ficastes perfeito para sempre. Olha, abençoado, tu sabes, olha, ouça isso. Tu sabes que tu tens um corpo que dá medo e não quer que tu saibas que tu estás perfeito? Então Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Veja, por exemplo, Deus disse, eu disse, vós sois deuses, mas tu crê que todos estão necessitando? Olha, agora mesmo eu digo a todos vocês, diga comigo, vocês são deuses? Nem todos vão dizer porque eles dão medo, a carne os tem atormentado. Olha, vai dizer isso, rapaz? Pois certamente, a carne não convém que tu saibas que tu és um Deus, porque imagine um Deus endemoniado, um Deus jejuando, um Deus fugindo do diabo. A carne não lhe convém isso. Então, diz que com uma só oferta bastou uma. Um só sacrifício te fez perfeito para sempre. Olhe, o Espírito Santo nos dá testemunho disso. Veja o verso 15, o que diz. E nos testifica o mesmo, diga o mesmo, o Espírito Santo, porque depois de haver dito, veja, estas são promessas do Velho Testamento, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, minhas leis em seus corações e em suas mentes as escreverei. Acrescenta, diga acrescenta. E nunca mais me lembrarei de seus pecados, plural, e transgressões, pois onde há remissão destes, plural, estes, não há mais oferta pelo pecado. E por que não há mais oferta pelo pecado? Porque não há pecado. Cristo já o tirou com uma só oferta. Voltamos ao mesmo. Veja, quando você vê um sacerdote no domingo oficiando a missa, e você o vê com incenso, é isso que ele faz, recordando o pecado, recordando algo que Deus disse. Eu não me lembro mais do sacerdote. Veja o reverendo. O que você está dizendo à congregação dos espíritos justos que passem à frente os que estão mal? Mal de quê? Eu não me lembro, me esqueci disso, desses seus pecados. Diz Paulo que Deus estava em Cristo não levando em conta aos homens seus pecados. Isto é bem sério que nós estamos falando. Sabe por quê? Porque todo o cristianismo leva em conta aos homens os seus pecados.
todo o cristianismo ignora, insultando a Deus, de que há pecado, quando aqui diz bem claro que aquele pacto não pôde, mas este sim pôde fazer-te perfeito. Este pôde. Assim, faz tempo que não líamos Hebreus 6,4, porque é impossível. Diga impossível. Não é difícil, é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e foram feitos participantes do Espírito Santo, e assim também provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século vindouro. Tu sabes quais são os poderes do século vindouro? Os bens do século vindouro. Tu sabes o que tem muito poder? Mais que 40 dias de jejum? Que tu saibas que tu tens uma limpa consciência. Porque essa é tua glória. Essa é a glória tua. E tu te glorias em Cristo Jesus. Tu sabes o que é isso? Que alguém não possa te acusar? Olha, e diz o verso 6, e recaíram, em outras palavras, o abençoado provou dos bens do Espírito Santo, mas recaiu, como dizem por aí, se descarrilhou, cometeu e o puseram para fora da igreja, não se atreve nem a ir à igreja, uma escória, e mais se mudou para outro povo, para outro bairro, porque recaiu. Mas ouça o detalhe, a ciência, diga a ciência. Veja o que diz aí atrás diz, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, crucificando novamente para si mesmos ao Filho de Deus e expondo ao vitupério. Em outras palavras, ele conheceu, participou dos bens do século vindouro, participou do poder de Deus, participou da comunhão com Deus, mas recaiu. Então é impossível renová-lo novamente? Tu sabes por que não se pode renovar? Porque a primeira renovação está em pé. Com uma só oferta, ele ficou perfeito para sempre. Então ele não pode arrepender-se de novo, como dizem por aí. Passem à frente os que têm que se reconciliar. Eu já me reconciliei uma vez só. A reconciliação é uma só vez, não duas vezes. Pastor, então o abençoado, esse vai seguir assim... Vamos aí recair da graça para que siga vivendo assim? Não. Porque também se apresenta Hebreus 12:5, aí mesmo. Veja o que diz Hebreus 12:5. E já vos esquecestes da exortação que como a bastardo se vos dirige? Um bastardo não conhece, não tem esta bênção. O filho, sim, tem esta bênção, veja. Dizendo, filho meu, não menosprezes a disciplina do Senhor, nem desmaies quando fores repreendido por ele, porque o Senhor, ao que ama, disciplina, e açoita a todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina, Deus vos trata como a filhos. Porque que filho é aquele a quem o pai não disciplina? Mas se vos deixa sem disciplina, da qual todos são participantes, então sois bastardos e não filhos. Então, esse abençoado que recaiu, saberá Deus o que ele fez, que veja como ele se sente, que está por lá, que se sente descarrilhado, se sente que não tem perdão. Os demais crentes passam e olham para ele por cima dos ombros, ou atravessam a rua para não olhar para ele. Esse abençoado, Deus o trata como filho. E vai discipliná-lo, e vai corrigi-lo, e vai açoitá-lo. E mais, se o tem que levar em morte prematura, vai levar também. Mas você não pode tocar nele, nem eu. É Deus quem disciplina. Não a igreja. É Deus quem faz isso. A mim me interessa a opinião do Evangelho, não a tua. Eu jamais te pediria a tua opinião nisto que eu estou te falando. Porque aqui tu não deves ter nenhuma opinião. Tu o que deves ter é fé para o que está escrito. Porque diz aí que é impossível renová-lo novamente, dando a entender que a primeira renovação está em pé. Amém? Então, a glória nossa é o testemunho de nossa consciência que ninguém pode te pôr o dedo. Olha que bom, hein? Como me alegro.
como me alegro que ninguém possa julgar-te. Isto é um consolo que Deus... Olha, que são estas boas novas? São boas novas? O que é o Evangelho? E o que foi que tu escutastes antes? Más velhas? Veja, as igrejas por aí o que estão anunciando são más velhas. Não, mas eles juram que é o Evangelho das boas novas. Não entendem. Te matam. Isso enquanto você se porta assim com o dedinho, o dia que te desvie por aqui, pronto, se acabaram as boas novas e chegam as más velhas. Se tua consciência, tente-me bem abençoado, tu não podes viver com tua consciência caída. Tu não vês que tua consciência não se sujeita à lei de Deus? E tu, própria consciência, vai te acusar através dos desejos enganosos, através da imagem do primeiro Adão que tens na carne, te pega e te tritura. Tu não podes tratar com essa consciência caída, que é com os que estão tratando os crentes de hoje. Não, é uma consciência que Jesus Cristo te trouxe. Uma limpa consciência que Ele te colocou aí. Isso é como um disco que coloca aí, trata com esta mente, não com a tua. E daí é que tu tens que viver dessa glória. Diga, isso é glória. Essa é tua glória. Essa é a glória dos abençoados de Deus. Uma limpa consciência. Veja, porque você... Veja, para tu teres uma limpa consciência, primeiro tu tens que estar perfeito. Sim ou não? Sim? Tens que estar perfeito. Para ter uma limpa consciência, primeiro, há que fazer-te perfeito. Vamos buscar em Colossenses para que tu vejas a luta de Paulo. Colossenses capítulo 1, rapidinho. Colossenses capítulo 1. Vamos começar pelo verso 24, para que tu vejas a luta que o apóstolo tinha para conseguir chegar a alguém a limpa consciência. Porque essa é a glória dos eleitos, uma limpa consciência. Veja como diz, todos lendo. Agora me gozo no que padeço por vós, e cumpro em minha carne o que falta das aflições de Cristo por seu corpo, que é a igreja, da qual fui feito ministro, segundo a administração de Deus que me foi dada para convosco, para que anuncie completamente a palavra de Deus. O mistério, digo mistério, aí não diz o ministério, agora está falando de um mistério. O mistério que havia estado oculto desde os séculos e eras, mas que agora foi manifestado a seus santos, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Olha, as riquezas da glória deste mistério, que é o quê? Cristo em vós, a esperança de glória. Boa consciência em nós, a esperança de glória. Diz a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim, com que fim? De apresentar perfeito em Cristo Jesus a todo homem. E veja o que diz, para o qual também trabalho lutando, segundo o poder dele, o qual atua poderosamente em mim. Então, qual era a luta de Paulo? Buscar um abençoado por aí, olhar para ele e dizer, olha, tu sabes que tu estás perfeito em Cristo Jesus? Não, Senhor, eu tenho uns problemas bem sérios. Não estou falando de teus problemas, estou falando de uma posição que tu tens em teu espírito. Sim, mas é que eu não posso ir à igreja, porque veja atualmente, até que eu não mude certas coisas, eu não posso visitar a igreja. Não, eu não estou falando do que te está acontecendo, estou falando do que já passou em teu espírito, em tua posição. Eu quero apresentar-te perfeito. Depois, como é que você vai apresentar perfeito uma porcaria como eu? Eu estou caindo aos pedaços. Não, tu estás perfeito. Sim, mas como? Se está vivo. Teu espírito é igual ao que de Jesus Cristo. Tu és semelhante a Jesus Cristo. Não, veja, não. Não me digas isso. Eu ando
mais do que turbado com um desses que tem, um boi desse que tem 2 olhos assim? Diz que eu estou perfeito? Tu sabes, Paulo lutava porque ninguém dizia isso nesses dias. Os apóstolos não entendiam isso. A eles não foi explicado. Os apóstolos que diziam falar perfeito, ele fala, lave as mãos antes de comer e pague o preço e caminhe de joelhos um pouquinho, porque o diabo está como um leão rugente ao teu redor, buscando para te devorar. E o que acontece se Paulo buscava apresentar uma pessoa perfeita, que depois o levava a uma limpa consciência, que é a glória dos eleitos do Senhor? Essa é a glória tua, abençoado. Essa é a glória que tu podes te deitar tranquilo esta noite, ainda que tenhas problemas. Mas não, quanto a Deus se refere, eu sou um espírito feito perfeito. Eu estou perfeito diante de meu Deus, posso falar com Ele, posso colocá-lo a Ele, o meu caso, o príncipe de paz. Este sim é que sabe te aconselhar. E Ele te aconselha e te diz, veja, esqueça disso, tu és assim, isto é assim. E tu recebes o conselho do Espírito em tua vida. E não importa a circunstância, Ele te explica, olha, aconteceu isto assim, assim, assim. Ainda que ninguém te entenda, veja, este é o testemunho que você deve dar. Funcione com isto. Ninguém te menospreze. Assim disse Paulo a Tito. Ninguém te menospreze. Caminha, Tito. Alô? Essa é a glória dos eleitos do Senhor. O testemunho de uma limpa consciência. Veja o que diz Efésios 5, versículo 27. Diz, a fim de apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa. Uma igreja o quê? Uma igreja o quê? E quando uma igreja é gloriosa? Quando seus membros entendem que tem uma limpa consciência. Mas diga-me a verdade, abençoado. Se os membros dessa congregação não entendem que tem limpa consciência, é uma igreja gloriosa? É uma igreja botinchosa. É uma igreja que, veja, não tem nada de glória. O que vai é sofrer. E vai receber pancadas, e vai receber do diabo, e vai receber má informação. E vai receber velho pacto em tua cabeça, recebendo sombras. Te assombram com a sombra, até que fiques assombrado e ensombrado, e não vês nem o caminho. E começas a ter medo de Deus quando Deus é teu amigo. Começa a te assustar. Diz que te diz a fim de apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, senão que fosse santa e sem mancha. Pois assim está a igreja crescendo em graça por todas as partes do mundo. Pai, Tu és a nossa vereda, o farol, a nossa liberdade. Nos libertou, nos salvou, nos curou. Alô? Isso é assim. De que me serve a vida se não tenho tua justiça? Senhor, repouso e o consolo que me brinda a cada dia. Para que quero hoje, se meus olhos não te veem, pois meu coração anseia. És meu Pai e meu guia, porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu
corpo vai transformar. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo vai transformar. Ei! Ah, papai! Graças, papai! Tu renovou! Como a terra e a chuva, assim somos tu e eu. Tuas palavras me dão vida, muitos frutos eu te dou. Digo a todos que existem, não posso me calar. Em minha boca estás presente, teu louvor eu canto já. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, o meu corpo vai transformar. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, o meu corpo vai transformar. Ah, papai! Ei! De que me serve a vida, Senhor? De que me serve a vida se não tenho tua justiça? Senhor, repouso e o consolo que me brinda a cada dia. Para que quero bom dia se meus olhos não te veem, pois meu coração anseia. És meu pai e meu guia, porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo vai transformar. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo vai transformar. Ah, papai! Isso! Como a terra e a chuva! Alô! Confessa comigo, igreja. Como a terra e a chuva, assim somos tu e eu. Tuas palavras me dão vida, muitos frutos eu te dou. Digo a todos que existem, não posso me calar. Em minha boca estás presente, teu louvor eu canto já. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo vai transformar. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo. Porque és minha vereda, porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo vai transformar. Porque és minha vereda, o farol de liberdade, o que renova minha mente, meu corpo vai transformar. Lê, 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 oh. Vai transformar. Lê, 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 lê. Vai transformar. Lê, 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 oh. Vai transformar. Lê, 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 oh. Vai transformar. Alô! Abençoado.